Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Andresa, narradora do Lendo Entre Linhas, um canal de audiolivros que já conta com vários títulos em formato de áudio, mas desejamos trazer muito mais. E para fazer isso acontecer, precisamos da sua ajuda. Que tal ser um apoiador do canal? Você pode fazer uma doação no valor que desejar, através do link ou a chave Pix listados aqui na descrição do vídeo. Sua doação é muito importante para manter o canal ativo e a leitura chegando cada vez mais longe. Contamos com você. Beijão e fiquem com os novos capítulos a seguir. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Por aqui, tudo bem, mesma correria de sempre. A vida é essa correria, né? Não dá para fugir muito disso. Voltamos aqui com mais um livro novo aqui para o canal. Esse livro é uma sugestão de uma leitora, a Vanessa Espíndola. Ela sugeriu esse livro num comentário. Não me recordo de qual livro exatamente, não tenho certeza se foi em um dos capítulos de Jane Eyre ou se foi em A Pequena Dorothy, que ela sugeriu a leitura de Madame Bovary. E é um livro que eu tinha esquecido, não sei por qual motivo esse livro não me veio à mente. É que eu acredito, refletindo um pouco, eu acredito que no momento em que eu li esse livro, eu tinha uma concepção diferente da mensagem que ele passava. Mas eu confesso que hoje, relendo ele, eu acho que tem uma mensagem muito forte aqui, que ele vai ser interessante aqui pra gente. Então, acatando aqui a sugestão da Vanessa, estou trazendo esse livro. É um livro muito bom, como todos os outros que estão aqui, não, e nem é mérito meu por trazer os livros, é mérito dos autores. São livros maravilhosos, todos os livros que estão aqui no canal são livros muito bons. E a Madame Bovary, assim como os livros das irmãs Brontë, assim como os livros da Austen, tem uma mensagem muito forte. E os de Dickens também, não posso esquecer dos livros do Dickens. Tem uma mensagem social, uma crítica social muito forte. E vocês vão ver isso. Diante dessa colocação, eu queria até fazer uma pergunta para vocês. Eu gostaria de saber o que vocês acham dessas leituras desses comentários pós-leitura, porque eu sei que eles são bem extensos, eu não tenho muito freio na língua, eu falo bastante, mas Madame Bovary, ele deixa muita coisa para se comentar. É um livro que deixa muitas pontas, assim, ele meio que exige de você uma reflexão, um pensamento filosófico depois de lê-lo, deixa você com algumas coisas pairando na mente. Então, é um livro que eu pretendo fazer alguns comentários pós-leitura, mas eu queria muito esse feedback de vocês. Saber se vocês ouvem, se vocês gostam, se querem que continue com essas reflexões após a narração, porque se não for interessante para vocês, eu confesso que não vou me dar o trabalho, porque dá sim um certo trabalho, na verdade, talvez seja, com exceção da edição, talvez seja a parte que mais me dá trabalho. Ouvir, refletir, traçar ali as coisas mais interessantes a serem comentadas e ver o que pode ser extraído. É como se fosse assim, passar na peneira, não é? Espremer a mensagem, espremer o texto para retirar a mensagem que contém nele. Então, se não for interessante para vocês, vocês não quiserem, não desejarem ter esse conteúdo, eu não vou me dar o trabalho. Mas aí eu gostaria que vocês já me dessem esse feedback para que eu possa ter esse norte de se faço ou não, tá bom? Então, por favor, coloquem aqui nos comentários o que vocês acham, para que a gente entenda como é que vai ser daqui para frente. Tirando isso, um aviso rápido para vocês, que eu já falei lá nos últimos capítulos de A Pequena Dorothy, e eu preciso reforçar agora. Eu adotei um membro novo aqui para a família,
uma calopsita, bebezinha, e ela é muito carente, muito, muito, muito carente. E toda vez que ela escuta a minha voz, ela começa a pedir atenção. Então vocês vão ouvir aí no fundo um gritinho dela chamando minha atenção. E não tem como evitar isso, gente. Não tem como, porque ela é muito nova, a gente não conseguiu ainda... Eu não poderia nem dizer adestrar ou educar, eu acho... Talvez não seja a palavra, mas ela não se acostumou ainda ao ambiente e tal, então ela quer muita atenção. Toda vez que ela escuta a minha voz, ela fica querendo que eu vá lá brincar com ela, cantar com ela, enfim. E aí ela grita bastante. Mas é um pássaro, gente, é um animalzinho, então tenham um pouquinho de paciência, ignorem ou tentem ignorar esse barulho ao fundo, porque se eu for esperar que ela não faça isso para poder gravar, não vai ter material para vocês. De verdade, porque é começar a falar e ela começa a gritar, não tem jeito. Eu já tentei esperar, já tentei dar um tempo, mas ela é incansável nisso, não adianta, tá bom? Outra coisa que vocês devem estar se perguntando, como eu sou Madame Bovary, vai parar com Dickens? Como vai ficar o canal agora? E a resposta é não, não vou parar. Vamos fazer o seguinte, eu vou tentar manter pelo menos essa rotina. Às terças-feiras com o Tolkien. Nós estamos na leitura de O Senhor dos Anéis, As Duas Torres. Quero continuar com As Duas Torres. Na terça-feira. Quarta, eu quero trazer a Madame Bovary. E nas quintas-feiras, a Pequena Dorrit. Quero manter terças, quartas e quintas, conteúdo chegando no canal. Tá bom? Vamos tentar manter assim. Então, aí a gente continua nas terças com Tolkien, nas quartas com a Madame Bovary e nas quintas com Dickens, tá bom? Porque aí a gente consegue manter um ritmo legal, o canal vai estar com conteúdo chegando constantemente. Terminando a Pequena Dorrit, eu já vou começar outro livro, já tô com ele aqui em mente, já tô trabalhando toda a parte de pesquisa, já tá bem adiantada essa parte. Então não se preocupem, terminando a Pequena Dorrit já vai ter um outro de Dickens começando, são livros... Ele tem livros maravilhosos, eu não pretendo parar com ele não. Quem é fã, fica aqui no canal, acompanha porque vai ter muitos livros do Dickens pra gente acompanhar, tá bom? E aí nesses intervalos, nas quartas-feiras, eu vou sempre encaixando um livro de autores diferentes. Tô agora com o Gustave Flaubert, e aí a gente vê outro autor quando ele terminar, enfim... Vamos seguindo e vendo o que a gente consegue fazer nesse meio tempo, tá bom? É isso, não vou mais atrapalhar aqui o início da leitura de vocês. Tenham uma boa leitura desses primeiros capítulos e no finalzinho a gente volta para conversar mais um pouco, tá bom? Beijão e fiquem com os primeiros capítulos de Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Audiolivro Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Editora Antofágica, primeira edição, 2023. Tradução e notas de Janaína Perotto. Emma Bovary, sou eu, por Vivian Villanova. Meu primeiro encontro com Emma aconteceu ainda na escola. A frase Emma Bovary, de Gustave Flaubert, colou no meu cérebro e, por diversas vezes durante a vida adulta, voltou como um eco. Veja bem, não era a história do livro que meus neurônios ruminavam. Era só essa frase. Anos se passaram e eu não achara importante investigar o mistério inconsciente que me ligava a Emma Bovary. Ao menos, não até agora. Era a véspera do meu aniversário de 33 anos quando sentei na área de embarque do aeroporto de Guarulhos para esperar um voo em direção à cidade do México. Levei comigo um exemplar de Madame Bovary, que logo nas primeiras páginas se tornou o livro de Emma. Emma, que estremece diante do desconhecido. Emma, que buscava descobrir o que significavam de verdade na vida as palavras felicidade, paixão e embriaguez que lhe tinham parecido tão bonitas nos livros. Emma, que, embalada pelos avisos sonoros da companhia aérea, preparava meu corpo para uma aventura. Nos estudos de arte, aprendi que o recorte de tempo e contexto do mundo são fundamentais para a compreensão de uma obra.
fundamentais no sentido mais basal de fundação mesmo, local no qual a arte faz morada. Madame Bovary foi publicado em 1856, na França, por um autor que vivia como burguês. Um artesão burguês. No ano seguinte ao lançamento do livro, Flaubert foi processado por leitores que consideraram a obra uma ofensa à moral e à religião. No Tribunal de Paris, enquanto se defendia, Flaubert profere então a frase que me autorizará a vestir o veludo destemido de Emma. Ele diz: Emma Bovary, c'est moi. Emma Bovary, sou eu. Um corpo político que carrega as restrições de seu tempo, que escandaliza quando atende ao chamado de sua curiosidade e se entedia com o amor domesticado, que sente culpa, arrependimento, vontade de ser salva pelo romantismo, que tem fé, tem arte, tem vício. Emma Bovary, sou eu. Romântica, inquieta, insaciável, esperando meu voo para o México e me perguntando em silêncio se o sonho e a ação, as paixões mais puras, os prazeres mais furiosos, dariam conta de apaziguar minha alma atormentada. Lendo Madame Bovary, entendi que por muitas vezes a imaginação não basta. Seria mais fácil se assim fosse, mas nosso impulso é o de experimentar a vida na pele. Se na Terra somos matéria, átomo, corpo, Emma não se contentaria em ficar em casa colecionando romances ou ouvindo as músicas menos perigosas ao hábito. O corpo insiste em se deslocar, tocar, cheirar, ouvir o vento, compartilhar as pequenas mortes, soprar o medo. Eu também não me contentei com a paisagem mexicana que encontrei nos livros. Terminei o livro no avião de volta para casa aos prantos. Só eu, com a luz de leitura acesa, e o passageiro ao lado curioso com minhas lágrimas. Que investigação preciosa é acompanhar Emma Bovary. Chorei por mim e pela busca insaciável de felicidade, paixão e embriaguez que entrelaçam minha vida a dela. Me comoveu a humanidade incorrigível de Emma, que é também a minha. Emma Bovary sou eu. Desejo um encontro bonito e corajoso com a Emma Bovary, que não é só de Gustave Flaubert, mas também minha e de cada leitor que se arriscar por estas páginas. Esse texto de introdução é de Vivian Villanova, que é comunicadora social e criadora de canal de YouTube Vivi Eu Vi, que já conta com mais de 600 vídeos sobre arte e cultura. Colabora com o programa Metrópolis da TV Cultura e com eventos do mercado da arte como São Paulo Arte e Arte Rio e Art Weekend, além de ministrar cursos livres sobre arte. Assina a direção artística de projeto de arte de rua e poesia com mulheres. Acredita na arte como guia para ver, pensar e sentir a vida. Dedicatória de Flaubert, na época da edição do livro. A. Marie-Antoine Jules Senard, membro da Ordem dos Advogados de Paris, ex-presidente da Assembleia Nacional e ex-ministro do Interior. Caro e ilustre amigo, permita-me inscrever o seu nome no início deste livro e antes mesmo de sua dedicatória, pois é ao Senhor, sobretudo, a quem devo a publicação. Ao passar por sua magnífica defesa, minha obra adquiriu para mim mesmo uma espécie de autoridade imprevista. Aceite, portanto, a homenagem de minha gratidão que, por maior que possa ser, jamais estará à altura de sua eloquência e de sua dedicação. Gustave Flaubert, Paris, 12 de abril de 1857. Parte 1. Estávamos na sala de estudos quando o diretor entrou, seguido de um novato sem uniforme e de um funcionário da escola que carregava uma grande carteira. Aqueles que estavam dormindo acordaram e todos se puseram de pé como que surpreendidos em pleno trabalho. O diretor fez sinal para que nos sentássemos. Depois dirigiu-se ao professor. Monsieur Roger, disse-lhe a meia voz.
Eis um aluno que lhe confio. Ele está entrando no 7º ano. Se fizer por merecer com seu trabalho e conduta, passará para a turma dos maiores adequada à sua idade. Parado no canto atrás da porta, onde mal podíamos vê-lo, o novato era um rapaz do campo de mais ou menos 15 anos e mais alto do que todos nós. Tinha os cabelos cortados retos na testa, como um mestre de coro de aldeia. Parecia comportado e muito constrangido. Embora não tivesse os ombros largos, o paletó verde de botões pretos parecia apertá-lo embaixo do braço e a abertura das mangas revelava pulsos vermelhos habituados a andar descobertos. As pernas, em meias azuis, apareciam por baixo das calças amareladas, muito esticadas pelos suspensórios. Calçava sapatos grosseiros, mal engraxados e reforçados com pregos. Começamos a recitar as lições. Ele escutava a plenos ouvidos, atento como se ouvisse um sermão, sem ousar cruzar as pernas, nem apoiar-se nos cotovelos. E às 2 horas, quando o sino tocou, o professor foi obrigado a avisá-lo que deveria formar uma fila conosco. Tínhamos o hábito de, ao entrar na sala, jogar nossos bonés no chão para ficar com as mãos mais livres. Da soleira da porta, era preciso arremessá-los debaixo do banco, fazendo-os bater na parede e levantar muita poeira. Aí é que estava o estilo. Mas, seja porque não tivesse reparado na manobra, ou porque não se atrevesse a imitá-la, o novato ainda segurava o boné no colo quando a oração terminou. Era um desses chapéus de estilos mistos, onde se encontram traços da barretina de pele, da chapska, do chapéu redondo, do boné de caça em pele de lontra e do gorro de algodão, uma daquelas pobres coisas. Enfim, cuja feiura silenciosa tem expressões profundas, como o rosto de um imbecil. Ovoide, cheio de barbatanas, o boné começava por 3 rolos circulares. Em seguida, alternavam-se separados por uma faixa vermelha, losangos de veludo e pele de coelho. A seguir vinha uma espécie de saco que terminava em um polígono cartonado, coberto com um complexo bordado em sutache, do qual pendia na ponta de um cordão longo e muito fino, um emaranhado de fios dourados em formato de borla. Era novo. A viseira brilhava. "Levante-se", disse o professor. Ele se levantou. O boné caiu. Toda a classe começou a rir. Abaixou-se para pegá-lo. Um colega ao lado o derrubou com uma cotovelada e ele o apanhou mais uma vez. "Livre-se de uma vez do boné", disse o professor, que era um homem espirituoso. Uma explosão de risos dos alunos desorientou o pobre rapaz, tanto que não sabia se devia segurar o boné, deixá-lo no chão ou enfiá-lo na cabeça. Tornou a sentar-se e a segurá-lo no colo. "Levante-se", repetiu o professor. "E diga-me seu nome." O novato articulou com a voz trêmula um nome inteligível. "Repita!" Ouviu-se o mesmo balbuciar de sílabas encoberto pelas vaias da classe. "Mais alto!" gritou o professor. "Mais alto!" O novato, tomando então uma resolução extrema, escancarou a boca e berrou a plenos pulmões, como se para chamar alguém a seguinte palavra: "Cher Bovary." Foi uma algazarra que explodiu, elevou-se em crescendo, com rompantes de vozes agudas. Gritavam, latiam, sapateavam, repetiam: "Cher Bovary! Cher Bovary!" E depois se espalhou em notas isoladas, acalmando-se a duras penas, e que às vezes ressurgia de repente em uma fileira de bancos, onde estourava aqui e ali, como uma bomba mal apagada, algum riso contido. No entanto, sob uma chuva de punições, a ordem aos poucos se restabeleceu na sala, e o professor, tendo conseguido descobrir o nome de Charles Bovary, após tê-lo feito ditar, soletrar e reler, ordenou ao pobre coitado que fosse para o canto da disciplina ao pé de sua mesa. O garoto fez menção de ir para lá, mas hesitou. "O que está procurando?" perguntou o professor. Disse timidamente o novato, olhando inquieto à sua volta. 500 versos para toda a classe."
exclamou o professor em voz furiosa, detendo, tal como cos ego, uma nova ventania. Fiquem quietos! Continuou indignado, enxugando o rosto com o lenço que havia acabado de tirar da touca. Quanto a você, novato, copie 20 vezes o verbo ridículo sum. Depois, com uma voz mais suave. Ora, você encontrará o seu boné. Ninguém o roubou. Tudo voltou à calma. Os alunos se debruçaram sobre as pastas e o novato permaneceu 2 horas em uma postura exemplar, ainda que recebesse de vez em quando alguma bolinha de papel lançada de um bico de pena e que acabava por espirrar em seu rosto. Mas ele se limpava com as mãos e continuava imóvel, com os olhos baixos. Ao final da tarde, na sala de estudos, desapoiou os punhos da carteira, arrumou seus pertences e pautou seu papel com cuidado. Percebemos que ele trabalhava com seriedade, procurando todas as palavras no dicionário e fazendo muito esforço. Graças, sem dúvida, a essa boa vontade, não precisou voltar a uma série inferior, pois, embora conhecesse razoavelmente as regras, tinha pouca elegância no fraseado. Fora o padre de sua aldeia quem o iniciara no latim. Seus pais, por economia, só o mandaram para a escola o mais tarde possível. Seu pai, Monsieur Charles Denis Bartholomew Bovary, antigo assistente de cirurgião-chefe envolvido por volta de 1812 com questões de recrutamento militar e, forçado por aquela época a abandonar o serviço, tirara proveito de seus privilégios pessoais para agarrar um dote de 60.000 francos que se oferecia pela filha de um comerciante de malhas, a qual se apaixonara por sua figura. Bonito, falante, fazendo soar alto suas esporas de costeletas que desciam até o bigode e de dedos sempre cheios de anéis e vestido com cores vistosas, Monsieur Bovary tinha o aspecto de um homem destemido, com a desenvoltura fácil de um caixeiro viajante. Uma vez casado, viveu 2 ou 3 anos da fortuna de sua esposa, comendo bem, acordando tarde, fumando cachimbos de porcelana, voltando para casa apenas após os espetáculos e frequentando os cafés. O sogro faleceu e deixou muito pouco. Ele ficou indignado, lançou-se nos negócios, perdeu algum dinheiro e retirou-se para o campo, onde planejava fazer render a terra. Contudo, como não entendia de agricultura muito mais do que entendia de malhas, como preferia montar seus cavalos a mandá-los para a lavoura, bebia sua cidra engarrafada em vez de vendê-la em barricas, comia as melhores aves do galinheiro e engraxava os sapatos de caça com a banha de seus porcos, não demorou a perceber que seria melhor abandonar qualquer tipo de especulação. Por 200 francos por ano, encontrou para alugar uma propriedade meio fazenda, meio casarão, em uma aldeia nos confins da região de Cus e da Picardia. E, desolado, corroído de remorso, culpando os céus com inveja de todos, adoeceu aos 45 anos, desgostoso da vida, dizia ele, e decidido a viver em paz. Em outros tempos, sua esposa fora louca por ele. Amara-o com 1000 servilismos que acabaram por afastá-lo ainda mais. Antes alegre, expansiva e muito afetuosa, ao envelhecer tornara-se, como um vinho exposto ao ar se transformar em vinagre, de difícil temperamento, irritadiça, nervosa. Muito havia sofrido sem reclamar de início, quando via correr atrás de todas as prostitutas da aldeia, e quando 20 lugares mal afamados o mandavam de volta para casa à noite, apático e fedendo de bêbado. Então o orgulho dela se revoltou. Foi quando se calou, engolindo a raiva em um estoicismo mudo que guardou até a morte. Estava sempre às compras, lidando com negócios. Visitava advogados, o juiz, lembrava-se do vencimento das contas, barganhava prazos. E no lar, passava, costurava, lavava, supervisionava a criadagem, pagava os ordenados, enquanto o homem da casa, sem se preocupar com coisa alguma, cada vez mais entorpecido em uma sonolência moada da qual só despertava para proferir ofensas, permanecia fumando ao pé da lareira, cuspindo das cinzas. Quando ela teve um filho, foi preciso deixá-lo com uma ama de leite. De volta à casa da família, o pequeno foi mimado como um príncipe. A mãe o alimentava com doces. O pai deixava que corresse descalço
E, para bancar o filósofo, dizia até que o menino podia andar nu em pelo como uma cria animal. Em oposição às tendências maternas, ele tinha em mente um certo ideal viril da infância, segundo o qual buscava formar seu filho desejando que fosse criado com rigor, à maneira espartana, para que tivesse boa constituição. Ele o mandava dormir no frio, ensinava-o a beber rum em grandes tragadas e a insultar as procissões. Entretanto, naturalmente tranquilo, o menino não respondia bem a esses esforços. A mãe carregava-o para todo lado, recortava figuras, contava histórias, se entretinha com ele em monólogos sem fins, cheios de alegrias melancólicas e tagarelices meigas. Em sua vida isolada, transferiu para a cabeça da criança todas as suas vaidades esparsas, destruídas. Sonhava com as altas esferas e o imaginava grandioso, brilhante, estabelecido na engenharia civil ou na magistratura. Ensinou o filho a ler, e com a ajuda de um velho piano que possuía, o ensinou até a cantar 2 ou 3 canções românticas. Mas Monsieur Bovary, pouco afeito às letras, dizia que nada daquilo valia a pena. Por acaso aquilo ajudaria a mantê-lo nas escolas do governo, a comprar um cargo ou um fundo de negócios? Além disso, com audácia, um homem sempre vence na vida. Madame Bovary mordia os lábios e o garoto vagava pela aldeia. Ele seguia os lavradores e enxotava os corvos com punhados de terra, fazendo-os levantar voo. Comia moras ao longo das valas, tomava conta dos perus com uma vara, secava a colheita, corria nos bosques, pulava a amarelinha no pórtico da igreja nos dias de chuva e, nas grandes festividades, implorava ao sacristão para que o deixasse tocar o sino, para se pendurar na corda com todo o corpo e sentir-se embalado por ela em seu voo. Assim cresceu como um carvalho, desenvolveu mãos fortes e uma pele curada. Aos 12 anos, a mãe conseguiu que começasse os estudos. O professor encarregado foi o padre. Porém, as aulas eram tão curtas e irregulares que não poderiam servir para muita coisa. Davam-se nos momentos livres na sacristia, em pé e às pressas, entre um batizado e um velório. Ou então o pároco mandava buscar o aluno após o toque das trindades, quando não precisava mais sair. Subiam para o quarto dele e acomodavam-se. Os mosquitos e as mariposas voavam em torno da vela. Fazia calor, o menino adormecia e o bom professor, cochilando com as mãos sobre a barriga, não demorava a roncar de boca aberta. Outras vezes, quando o padre, voltando de levar a comunhão a algum doente dos arredores, via que Charles andava aprontando pelos campos, chamava-o, aplicava um sermão de 15 minutos e aproveitava a ocasião para fazê-lo conjugar os verbos à sombra de alguma árvore. Eram atrapalhados pela chuva ou por algum desconhecido que passava. No mais, estava sempre satisfeito com o aluno e dizia até que o jovem rapaz tinha boa memória. Charles não poderia parar por ali. A mãe foi enérgica. Envergonhado ou cansado, talvez, o pai cedeu sem resistência e esperaram ainda mais um ano até que o garoto fizesse sua primeira comunhão. Passaram-se ainda 6 meses e, no ano seguinte, Charles foi enfim conduzido ao colégio de Rouen, onde o pai mesmo o levou ao final do mês de outubro, na época da feira de São Romão. Seria agora impossível que qualquer um de nós se lembrasse de algo a respeito dele. Era um menino de temperamento equilibrado, que brincava durante o recreio, estudava o conteúdo, prestava atenção nas aulas, dormia bem no dormitório, se alimentava bem no refeitório. Tinha como responsável um vendedor de quinquilharias da rua Ganterie, que saía com ele uma vez por mês aos domingos quando sua loja estava fechada, e o levava ao porto para ver os barcos, depois o trazia de volta ao colégio a partir das 7 horas antes do jantar. Toda noite de quinta-feira, ele escrevia uma longa carta à mãe com tinta vermelha e 3 lacres de cera. Depois estudava seus cadernos de história, ou lia um antigo volume de Anacarsis, encontrado na sala de estudos. Quando em passeio, conversava com o funcionário da escola que também era do campo. De tanto se dedicar aos estudos, mantinha-se sempre na média da classe. Uma vez recebeu até menção honrosa em História Natural. Porém, ao final do 9º ano, seus pais o tiraram do colégio para que cursasse medicina, convencidos de que ele poderia prosseguir sozinho até obter o bacharelado.
A mãe escolheu um dormitório para ele no quarto andar na rua Rue de Robec, com um tintureiro que conhecia. Acertou os detalhes de sua pensão, arranjou os móveis, uma mesa e 2 cadeiras, mandou vir de casa uma velha cama de cerejeira e comprou ainda um pequeno fogareiro em ferro fundido, com a provisão de lenha necessária para aquecer seu pobre menino. Partiu ao final da semana após milhares de recomendações para que se portasse bem, agora que ele estaria abandonado à própria sorte. O programa do curso que ele leu no quadro de avisos o deixou atordoado. Aulas de anatomia, aulas de patologia, aulas de fisiologia, aulas de farmácia, aulas de química e de botânica e de clínica e de terapêutica, sem contar a higiene, nem a matéria médica, todos termos cuja etimologia ele desconhecia e que eram como portas de santuários cheios de trevas assombrosas. Ele não entendia nada. Ouvia bem, mas não conseguia aprender. Ainda assim estudava. Encapava seus cadernos, acompanhava todas as aulas, não perdia uma única consulta. Cumpria sua pequena tarefa cotidiana à maneira de um cavalo de moenda que gira sobre o mesmo eixo de olhos vendados, ignorando o serviço que executa. Para que ele economizasse nas despesas, sua mãe enviava-lhe a cada semana pelo mensageiro um pedaço de vitela assada que ele comia pela manhã quando voltava do hospital, batendo as solas contra a parede para aquecer os pés. Em seguida, era preciso correr para as aulas, para o anfiteatro, para o asilo, e depois voltar para casa percorrendo de volta todas as ruas. À noite, após o parco jantar oferecido pelo proprietário, ele voltava para o quarto e retomava os estudos, com as roupas úmidas que fumegavam sobre o corpo diante do fogareiro incandescente. Nas belas noites de verão, quando as ruas mornas estavam vazias e as empregadas jogavam peteca nas soleiras das portas, ele abria a janela e se apoiava sobre os cotovelos. O rio que fazia daquele bairro de Rouen uma pequena Veneza ignóbil corria lá embaixo, amarelo, violeta ou azul, entre pontes e grades. Trabalhadores, agachados na margem, lavavam os braços na água. Penduradas nas varas que saíam do alto dos sótãos, meadas de algodão secavam no ar. À frente, além dos telhados, o grande céu puro se estendia com o sol vermelho poente. Como devia ser agradável lá! Que frescor nos bosques de faias! Ele abria as narinas para inspirar os aromas do campo que não vinham até ali. Emagreceu. Ficou mais alto, e seu rosto adquiriu uma espécie de expressão lastimosa que o tornava quase interessante. Naturalmente, por indiferença, acabou por desligar-se de todas as resoluções que havia tomado. Uma vez faltou à consulta, no outro dia, às aulas, e, apreciando a preguiça, a pouco não voltou mais. Incorporou o hábito de frequentar os cabarés, com paixão especial pelo dominó. Confinar-se a cada noite em um recinto público imundo para bater ossinhos de carneiro marcados por pontos pretos sobre mesas de mármore parecia-lhe um precioso ato de liberdade que levantava sua autoestima. Era como uma iniciação ao mundo, o acesso a prazeres proibidos. E, ao entrar, apoiava a mão na maçaneta da porta com uma alegria quase sensual. Assim, muitas coisas nele comprimidas puderam se dilatar. Decorou versos que cantava para dar boas-vindas. Entusiasmou-se com Béranger. Aprendeu a fazer ponche e conheceu, enfim, o amor. Graças a esses trabalhos preparatórios, fracassou completamente em seu exame para oficial de saúde. Na mesma noite, era aguardado em casa para festejar o sucesso. Partiu a pé e parou na entrada da aldeia, de onde pediu que chamassem a mãe e contou-lhe tudo. Ela o perdoou, atribuindo a reprovação à injustiça dos examinadores, e o reconfortou um pouco, encarregando-se de dar um jeito nas coisas. Só 5 anos mais tarde, Monsieur Bovary soube da verdade. Que era velha, e que ele aceitou, sem poder supor, aliás, que um filho seu fosse um tolo. Charles, então, retomou o trabalho e estudou sem descanso as matérias de seu exame, cujas questões decorou com antecedência. Foi aprovado com uma nota bastante boa. Que belo dia para sua mãe. Deram um grande jantar. Onde exerceria sua arte? Em Tostes. Lá existia apenas um velho médico.
Havia muito tempo que Madame Bovary ansiava pela morte dele, e o pobre homem ainda não tinha batido as botas quando Charles se instalou no outro lado da rua como seu sucessor. Não bastava ter criado o filho, tê-lo feito estudar medicina e ter descoberto que ele poderia exercê-la em Tostes. Faltava-lhe uma esposa. Ela encontrou. A viúva de um oficial de justiça de Dieppe, que tinha 45 anos de idade e 1.200 libras de renda. Embora fosse feia, seca como uma vareta e tivesse o rosto cheio de brotoejas, a verdade é que não faltavam a Madame Dubourg pretendentes a escolher. Para alcançar sua meta, a mãe Bovary foi obrigada a eliminar todos eles, e desfez com muita habilidade as intrigas de um açougueiro que era sustentado pelos padres. Charles vislumbrara no casamento a possibilidade de melhorar suas condições, imaginando que seria mais livre e que poderia dispor de sua esposa e de seu dinheiro. Porém, quem mandava era sua esposa. Ele deveria dizer isto e não dizer aquilo diante das pessoas. Jejuar às sextas-feiras, vestir-se como ela julgava adequado, e importunar por ordem sua os clientes que não o pagavam. Ela violava sua correspondência. Vigiava seus passos e escutava suas consultas atrás da divisória quando as pacientes eram mulheres. Era preciso servir o chocolate dela todas as manhãs. Oferecer cuidado sem fim. Ela reclamava sem cessar dos nervos, de dores no peito, dos seus humores. O barulho dos passos a incomodava. Quando iam embora, a solidão era-lhe terrível. Se retornavam, era para vê-la morrer sem dúvida. À noite, quando Charles voltava para casa, ela tirava os braços franzinos de sob os lençóis, pendurava-os em volta de seu pescoço, fazia-o sentar-se na beirada da cama e começava a falar de suas tristezas. Ele a esquecia. Ele amava outra. Bem que lhe haviam dito que seria infeliz. E ela terminava por pedir a ele algum xarope para sua saúde e um pouco mais de amor. Nota 1. Chapéu de origem polonesa, usado por lanceiros militares na França do século XIX. Nota 2. A reação da turma pode ser interpretada como um trocadilho, associando à sonoridade do nome de Charles a palavra charivari, que significa barulheira, algazarra, confusão. A origem do termo vem de uma antiga tradição aldeã de zombar, com cantorias e panelaços de recém-casados cuja união era mal vista. Nota 3. Expressão em latim retirada da obra Eneida, de Virgílio. Netuno usa essas palavras para ameaçar os ventos rebeldes desencadeados no mar. Pode ser traduzida como eu deveria... Nota 4. Sou ridículo em latim no original. Nota 5. A viagem do jovem Anacarsis pela Grécia em meados do século IV, 1788, ficção escrita por Jean-Jacques Barthélemy em 1716 a 1795, sobre o filósofo cita do século VII a.C. Nota 6. Bairro da cidade de Rouen, pobre e periférico à época, nas margens do riacho Robec. Seus principais moradores eram artesãos do ramo de tecidos. Nota 7. Pierre-Jean de Béranger, 1780-1857. Poeta francês, autor de canções de teor político e patriótico do período pós-Revolução Francesa. Gustave Flaubert era crítico a Béranger. 2. Certa noite, por volta das 11 horas, foram acordados pelo barulho de um cavalo que parou à porta. A criada abriu a janela do sótão e conversou durante algum tempo com um homem que ficou lá embaixo na rua. Tinha vindo à procura do médico. Trazia uma carta. Nastasie desceu as escadas tremendo e abriu a fechadura e os ferrolhos um de cada vez. O homem prendeu o cavalo e entrou, seguindo a criada. Sacou do gorro de lã de tufos cinzentos uma carta embrulhada em um pedaço de pano e entregou-a com delicadeza a Charles, que se apoiou com os cotovelos no travesseiro para ler melhor. Nastasie, ao lado da cama, segurava a lamparina. A esposa, por pudor, permanecia virada para o outro lado, dando as costas.
Aquela carta, fechada com um lacre de cera azul, suplicava a Monsieur Bovary que fosse imediatamente até a fazenda Berthaud para tratar de uma perna quebrada. Ora, de Tostes a Berthaud são uns 25 quilômetros, passando por Longueville e Saint-Victor. A noite estava escura. Madame Bovary temia que o marido se acidentasse. Portanto, foi decidido que o cavalariço iria na frente. Charles partiria 3 horas depois ao nascer da lua. Enviaram um garoto ao seu encontro para mostrar o caminho da fazenda e abrir as porteiras. Por volta das 4 da manhã, Charles, bem agasalhado em seu casaco, pôs-se a caminho de Berthaud. Ainda entorpecido pelo calor do sono, deixava-se ninar pelo trote suave de seu cavalo. Quando o animal parava por conta própria diante dos buracos rodeados de espinhos escavados à beira dos sulcos das plantações, Charles acordava sobressaltado, lembrava-se da perna quebrada e tratava de relembrar todas as fraturas que conhecia. A chuva já não caía. O dia começou a raiar e, nos galhos secos das macieiras, os passarinhos se mantinham imóveis, eriçando as plumas do vento frio da manhã. A planície campestre estendia-se a perder de vista, e os buquês de árvores em torno das fazendas formavam, em intervalos distantes, borrões de um tom violeta escuro sobre a grande superfície cinza, que se perdia no horizonte no tom sombrio do céu. Charles, de tempos em tempos, abria os olhos. Então, com o cansaço do espírito e o sono que ressurgia de forma involuntária, logo entrava em uma espécie de torpor no qual suas sensações recentes confundiam-se com lembranças, fazendo-o se perceber como um duplo, ora como estudante, ora como homem casado, dormindo em sua cama como pouco antes, atravessando uma sala de pacientes operados como outrora. O odor quente das cataplasmas se misturava em sua mente ao verde aroma do orvalho. Ouvia deslizar sobre os suportes os aros das cortinas das camas e sua mulher a dormir. Ao passar por Varsonville, avistou à beira de uma valeta um jovem sentado na relva. — O senhor é o médico? Perguntou o menino. E, diante da resposta de Charles, pegou os tamancos e saiu correndo à sua frente. No caminho, o agente de saúde compreendeu pela conversa do guia que Monsieur Rouault devia ser um fazendeiro dos mais abastados. Tinha fraturado a perna na noite anterior voltando da comemoração do Dia de Reis, na casa de um vizinho. Sua esposa falecera havia 2 anos. Ele não tinha ninguém além de sua filha mocinha que o ajudava a cuidar da casa. Os sulcos das rodas na estrada tornavam-se mais profundos. Ele se aproximava da casa de Berthaud. O rapazote, enfiando-se em um buraco da cerca viva, desapareceu e depois voltou do fundo de um pátio para abrir a porteira. O cavalo escorregava no capim molhado. Charles abaixou-se para passar sobre os galhos. Os cães de guarda latiam no canil repuxando as correntes. Ao entrar na propriedade de Berthaud, seu cavalo teve medo e recuou. Era uma fazenda de boa aparência. Via-se por cima das portas abertas dos estábulos grandes cavalos de tração que comiam tranquilamente em coxos novos. Ao longo das instalações estendiam-se um grande espalhador de esterco de onde subia vapor, e entre galinhas e perus ciscavam ainda 5 ou 6 pavões, o luxo dos galinheiros da região de Cour. O curral de ovelhas era comprido e o celeiro alto de muros lisos como a palma da mão. No galpão havia 2 charretes e 4 arados com seus chicotes, cabrestos e equipamentos completos cujos pelegos de lã azul se sujavam com a poeira fina que caía dos celeiros. O terreno do pátio era em aclive com árvores espaçadas em simetria, e o barulho alegre de um bando de gansos ressoava perto do açude. Uma jovem com um vestido de lã merino azul, enfeitado com 3 babados, veio até a entrada da casa para receber Monsieur Bovary e conduzi-lo até a cozinha onde flamejava um fogo intenso. A refeição dos empregados borbulhava no entorno em pequenas panelas de tamanhos desiguais. Roupas úmidas secavam na lareira. A pá, a pinça e o bocal do fole, todos de proporções colossais, brilhavam como aço polido enquanto, ao longo das paredes,
se estendia uma bateria de utensílios de cozinha que refletiam de modo diverso as chamas, junto com as primeiras centelhas de sol que entravam pelas vidraças. Charles subiu até o primeiro andar para ver o doente que estava deitado na cama, suando sob as cobertas, tendo arremessado para bem longe sua touca de algodão. Era um homenzinho gordo de 50 anos, pele branca e olhos azuis, calvo na testa e que usava brincos. Mantinha ao seu lado sobre uma cadeira um garrafão de aguardente, da qual se servia de quando em quando para ter mais coragem. Mas logo que viu o médico, seu entusiasmo decaiu, e em vez de praguejar como nas 12 horas anteriores, começou a gemer baixinho. A fratura era simples, sem complicação de qualquer espécie. Charles não poderia ter desejado algo mais fácil. Então, lembrando-se da conduta de seus professores junto ao leito dos feridos, reconfortou o paciente com todo tipo de gracejos, afagos cirúrgicos que são como o óleo para lubrificar os bisturis. A fim de fazer uma tala, foram buscar na cocheira um feixe de ripas. Charles escolheu uma, cortou-a em pedaços e aplainou com um estilhaço de vidro, enquanto a criada rasgava pedaços de lençol para fazer tiras. E Mademoiselle Emma tratava de costurar almofadinhas. Como ela demorou muito até encontrar o estojo, seu pai perdeu a paciência. Ela não respondeu nada, mas, concentrada na costura, espetava os dedos e logo os levava à boca para chupar. Charles ficou surpreso com a brancura das unhas da moça. Eram brilhantes, finas nas pontas, mais limpas do que os marfins de Dieppe, e cortadas em formato amendoado. As mãos, entretanto, não eram bonitas, não muito alvas, talvez, e um pouco ressecadas nas falanges. Eram também muito longas, sem inflexões suaves nos contornos. O que ela tinha de belo eram os olhos. Embora fossem castanhos, pareciam pretos por causa dos cílios, e seu olhar chegava ao outro com franqueza, em uma espécie de ousadia inocente. Uma vez que o curativo estava feito, o médico foi convidado pelo próprio Monsieur Rouault a comer alguma coisinha antes de partir. Charles desceu até a sala no térreo da casa. 2 conjuntos de talheres com taças de prata estavam postos sobre uma pequena mesa ao pé de uma grande cama com dossel, forrada por um tecido estampado com personagens turcos. O perfume de íris e de lençóis úmidos escapava do armário alto de madeira de carvalho em frente à janela. No chão, pelos cantos, havia sacos de trigo dispostos em pé. Era o excedente do celeiro ao lado, aonde se subia por 3 degraus de pedra. Para decorar o recinto, pendurada por um prego no meio da parede verde descascada devido ao salitre, uma cabeça de Minerva desenhada em grafite e moldurada em dourado, que trazia embaixo escrito em letras góticas: "Ao meu caro papai". Falaram primeiro do doente, depois do tempo, dos grandes frios, dos lobos que percorriam os campos à noite. Mademoiselle Rouault não se divertia muito no interior, sobretudo desde que fora deixada quase sozinha nos cuidados com a fazenda. Como a sala estava fresca, ela tremia ao comer, o que revelava um pouco os lábios carnudos que tinha o costume de morder nos momentos de silêncio. Seu pescoço saía de uma gola branca virada para fora. O cabelo, cujas 2 metades pretas pareciam peças individuais de tão lisas, estava dividido ao meio por uma fina risca, que se afundava ligeiramente de acordo com a curva do crânio. Deixando ver as pontas das orelhas, misturava-se atrás em um coque volumoso com um movimento ondulado em direção às têmporas, de um jeito que o médico do campo via pela primeira vez em sua vida. As maçãs do rosto eram rosadas, como um homem. Ela portava, preso entre 2 botões do corpete, um lorrão com aros de casco de tartaruga. Quando Charles, após ter subido para se despedir de Monsieur Rouault, retornou à sala antes de partir, encontrou-a em pé com a testa encostada na janela, olhando para o jardim, onde as estacas dos feijões tinham sido derrubadas pelo vento. Voltou-se para ele. "O senhor procura algo?" disse ela. "Meu chicote, por favor", respondeu ele. Ele se pôs a procurar sobre a cama, atrás das portas, embaixo das cadeiras.
Tinha caído no chão entre os sacos e a parede. Mademoiselle Emma o avistou. Ela inclinou-se sobre os sacos de trigo. Charles, por cavalheirismo, antecipou-se e, ao estender o braço na mesma direção, sentiu o peito tocar as costas da jovem curvada sobre ele. Ela ergueu-se muito enrubescida e, olhando para trás, estendeu-lhe o nervo de boi. Em vez de retornar a Bertaux após 3 dias, conforme havia prometido, ele voltou logo no dia seguinte e depois 2 vezes por semana, regularmente, sem contar as visitas inesperadas que, por vezes, fazia como que por acaso. De resto, tudo correu bem. A recuperação seguiu conforme previsto, e quando, ao final de 46 dias, viram que Monsieur Rouault tentava andar sozinho em seu casebre, começaram a considerar Monsieur Bovary um homem de grande capacidade. Monsieur Rouault dizia que não teria sido mais bem tratado pelos principais médicos de Yvetot, nem mesmo de Rouen. Quanto a Charles, ele não se perguntou por que vinha a Bertaux com prazer. Se pensasse no assunto, teria sem dúvida atribuído seu zelo à gravidade do caso, ou talvez ao lucro que esperava dele. Seria por isso, no entanto, que as visitas à fazenda constituíam, entre as pobres ocupações de sua vida, uma adorável exceção? Naqueles dias, Charles acordava na hora certa, partia a galope, apressava o cavalo, depois descia para limpar os sapatos na relva e calçava as luvas pretas antes de entrar. Gostava de chegar ao pátio, de sentir o toque da porteira no ombro ao abri-la, e do galo que cantava no muro, dos meninos que vinham ao seu encontro. Gostava do celeiro e dos estábulos. Gostava do velho Rouault que lhe batia na mão, chamando-o de seu salvador. Gostava dos tamanquinhos de Mademoiselle Emma sobre os ladrilhos limpos da cozinha. Os saltos faziam com que ficasse um pouco mais alta e, quando ela caminhava à sua frente, as solas de madeira, erguendo-se com rapidez, estalavam com um ruído seco contra o couro da botina. Ela sempre o conduzia até o primeiro degrau da escada de entrada. Enquanto não traziam o cavalo dele, ela permanecia ali. Já tinham se despedido, não conversavam mais. O ar livre a envolvia bagunçando os fiozinhos de cabelo da nuca ou sacudindo junto aos quadris os cordões do avental que tremulavam feito bandeirolas. Certa vez, em uma época de degelo, as cascas das árvores gotejavam no pátio e a neve derretia nos telhados. Ela estava na soleira. Foi buscar a sombrinha e abriu-a. A sombrinha, de uma seda iridescente que filtrava o sol, iluminava a pele clara de seu rosto com o movimento dos reflexos. Ela sorria com o calor brando e ouviam-se as gotas d'água uma a uma caindo no tecido fino esticado. Nos primeiros tempos em que Charles frequentou Bertaux, Madame Bovary não deixou de se informar sobre o doente e mesmo no livro de registros, no qual anotava os débitos e créditos, escolheu para Monsieur Rouault uma bela página em branco. Entretanto, quando soube que ele tinha uma filha, tratou de buscar informações. E descobriu que Mademoiselle Rouault, criada no convento das Ursulinas, recebera, como se diz, uma boa educação e que aprendera por consequência dança, geografia, desenho, tapeçaria e piano. Foi o cúmulo. Então é por isso, dizia a si mesma, que ele tem a expressão tão alegre quando vai vê-la e que veste seu colete novo, correndo o risco de estragá-lo na chuva? Ah, essa mulher! Por instinto detestou-a. No começo, desabafava com indiretas e Charles não compreendia. Depois, com reclamações esporádicas que ele deixava passar por medo de uma tempestade. Por fim, com interpelações a queima-roupa às quais ele não sabia responder. Por qual motivo ele retornava a Bertaux, se Monsieur Rouault já se curara e aquela gente ainda estava devendo? Ah, é porque existia uma pessoa lá, alguém que sabia conversar, uma bordadeira, um espírito elevado. Era disso que ele gostava. Precisava de mocinhas da cidade. E ela continuava. A filha do velho Rouault, uma mocinha da cidade. Ora essa!
O avô era pastor e um de seus primos por pouco não foi parar no banco dos réus por causa de um golpe sujo em uma briga. Não vale a pena fazer tanto estardalhaço nem se exibir aos domingos na igreja com um vestido de seda como uma condessa. Pobre homem! Aliás, quem que sem as couves nabissas do ano passado teria se atrapalhado muito para pagar as contas em atraso? Exausto, Charles deixou de ir a Bertaux. Héloïse o havia feito jurar que não iria mais, com a mão sobre o missal depois de muitas lágrimas e beijos, em uma grande explosão de amor. Ele obedeceu. Mas o ardor de seu desejo protestou contra sua conduta servil e, por uma espécie de hipocrisia ingênua, avaliou que a proibição de vê-la era como um direito de amá-la. Além disso, a viúva era magra, tinha os dentes longos, vestia em todas as estações um chale preto cuja ponta descia-lhe entre as omoplatas e seu corpo duro vivia encerrado em vestidos justos, em forma de bainha, demasiado curtos que deixavam os tornozelos descobertos com as tiras dos sapatos largos cruzadas sobre meias de cor cinza. A mãe de Charles vinha vê-los de vez em quando. Mas, depois de alguns dias, a nora parecia tê-lo afiado conforme o seu ponto. E então, como duas facas, elas o escarificavam com suas críticas e observações. Ele fazia mal em comer tanto, porque sempre oferecia um trago ao primeiro que aparecia. Que teimosia em não querer usar flanela! Aconteceu que, no início da primavera, um notário de Yonville, detentor dos fundos da viúva do Bull, partiu um belo dia levando consigo todo o dinheiro do seu escritório. Héloïse é verdade, possuída ainda, além da parte em um navio, avaliada em 6.000 francos, sua casa na rua Saint-François, e, no entanto, de toda aquela fortuna da qual se faz tanto alarde, nada fora trazido para aquele casamento, a não ser alguma mobília e alguns trapos. Foi preciso tirar a coisa limpo. A casa de Dieppe estava corroída de hipotecas até as estruturas. O dinheiro que ela confiara ao notário, só Deus sabia, e a parte no navio não excedia 1.000 escudos. Então a boa mulher havia mentido. Em sua exasperação, Monsieur Bovary pai, quebrando uma cadeira contra o piso, acusou a esposa de ter feito a desgraça do filho, atrelando-o a uma égua magra da qual nem os arreios tinham valor. Foram a Tostes. Explicaram-se. Houve cena. Héloïse, aos prantos, atirando-se nos braços do marido, suplicou que a defendesse dos pais dele. Charles tentou falar por ela. Eles se zangaram e partiram. Mas o golpe estava dado. 8 dias depois, quando ela estendia roupas no quintal, surpreendeu-se ao cuspir sangue e, no dia seguinte, enquanto Charles lhe dava as costas para fechar as cortinas, ela disse: "Ah, meu Deus!" Deu um suspiro e perdeu a consciência. Ela estava morta. Que assombro! Quando tudo terminou no cemitério, Charles voltou para casa. Não encontrou ninguém no térreo. Subiu ao outro andar. No quarto, viu o vestido dela ainda pendurado ao pé da alcova. Então, apoiando-se na escrivaninha, ali permaneceu até o anoitecer, perdido em um devaneio doloroso. Ela o havia amado no final das contas. Nota 8. Cidade francesa conhecida pelas esculturas em marfim. Nota 9. Deusa romana da sabedoria, das artes e das profissões, correspondente à deusa grega Atena. Nota 10. Modelo de óculos que contém uma única haste para ser segurada com a mão, em vez de 2 hastes que se apoiam nas orelhas. Nota 11. Ligamento cervical e posterior do boi ou do cavalo, com características particulares de resistência e flexibilidade. Uma vez ressecado e tratado, era usado para fabricar chicotes. Nota 12. Flaubert faz referência aqui a Clos-Massur, um modelo de propriedade rural típico da região de Caux, na Normandia, que é rodeada por árvores ou algum outro tipo de cerca viva. 3.
Certa manhã, Monsieur Rouault veio trazer a Charles o pagamento por sua perna recuperada. 75 francos em moedas de 40 centavos e um peru. Havia tomado conhecimento de seu infortúnio e o consolou como pôde. Sei como é, disse ele dando-lhe um tapinha no ombro. Eu também fiquei assim. Quando perdi minha pobre falecida, ia para os campos para ficar sozinho. Caía ao pé de uma árvore, chorava, apelava ao bom Deus e dizia-lhe idiotices. Queria ser como as toupeiras que eu via entre os galhos e que tinham a barriga cheia de vermes. Exausto. Enfim. E quando pensava que os outros naquele momento estavam abraçados às suas queridas esposas, eu golpeava a terra com o cajado. Estava quase louco, a ponto de não comer mais. A simples ideia de ir ao café me enjoava. O senhor não acreditaria. Até que, muito aos poucos, um dia após o outro, uma primavera sobre um inverno e um outono após um verão, de pedacinho em pedacinho, de migalha em migalha, aquilo tudo se foi, partiu, desceu. Quero dizer, porque sempre resta algo lá no fundo. Como eu diria, um peso no peito. Mas já que é o destino de todos, não devemos nos desesperar e, porque todos os outros morreram, desejar a morte também. É preciso reagir, Monsieur Bovary. Vai passar. Venha nos ver. Minha filha pensa no senhor de tempos em tempos, como bem sabe, e diz que o senhor a esqueceu. Logo vem a primavera. Caçaremos um coelho selvagem para distraí-lo um pouco. Charles seguiu seu conselho. Retornou a Bertaux. Encontrou tudo como na véspera, ou melhor, como 5 meses antes. As pereiras já estavam floridas e o velho Rouault, finalmente de pé, ia e vinha, o que deixava a fazenda mais animada. Acreditando que era seu dever proporcionar ao médico o máximo de gentilezas possíveis, por conta de sua situação dolorosa, pediu-lhe que não tirasse o chapéu. Falou-lhe em voz baixa, como se estivesse doente, e até fingiu se aborrecer por não lhe terem preparado algo um pouco mais leve que todo o resto, como potinhos de creme ou peras cozidas. Contou histórias. Charles surpreendeu-se ao rir, mas a lembrança repentina da esposa o deixou sombrio. Trouxeram o café. Ele não pensou mais nisso. Pensava cada vez menos à medida que se habituava a viver só. O novo encanto da independência logo lhe tornou a solidão mais suportável. Agora podia mudar os horários das refeições, chegar ou sair sem se explicar, e, quando muito cansado, podia estender-se por inteiro na cama. Assim ele se mimou, se paparicou e aceitou os consolos que recebia. Ademais, a morte da esposa não havia prejudicado seu trabalho, pois, durante um mês, repetiu-se. Aquele pobre moço, que infortúnio! Seu nome havia sido disseminado, a clientela aumentara. E, além disso, ele ia a Bertaux quando bem entendia. Nutria uma esperança despreocupada, uma felicidade vaga. Seu próprio rosto parecia-lhe mais agradável quando penteava as costeletas diante do espelho. Um dia chegou por volta das 3 da tarde. Todo mundo estava no campo. Ele entrou na cozinha, mas de início não percebeu a presença de Emma. As persianas estavam baixadas. Pelas frestas da madeira, o sol alongava pelo piso grandes raias estreitas que se quebravam no ângulo dos móveis e tremulavam no teto. Sobre a mesa, as moscas subiam pelos copos usados e zumbiam ao se afogar no fundo nos restos de cidra. A luz do dia que descia pela chaminé, aveludando a fuligem da chapa, dava um tom azulado às cinzas frias. Entre a janela e a lareira, Emma costurava. Não estava usando chale, e nos ombros desnudos viam-se pequenas gotas de suor. Segundo os costumes do campo, ela lhe ofereceu alguma bebida. Ele recusou. Ela insistiu, e por fim sugeriu-lhe rindo que tomasse um cálice de licor com ela. Então buscou no armário uma garrafa de curaçao, alcançou 2 tacinhas, encheu uma até a borda. Serviu apenas um pouquinho na outra e, depois de terem brindado, levou à boca.
Como estava quase cheia, ela reclinou-se para beber e, com a cabeça para trás, os lábios salientes, o pescoço retesado, achava graça de não sentir nada enquanto a ponta da língua, passando entre os dentes finos, lambiscava ao fundo do copo. Sentou-se outra vez e retomou a costura, uma meia de algodão branca na qual fazia reparos. Trabalhava de cabeça baixa e não falava. Charles tampouco. O vento, passando por debaixo da porta, soprava um pouco a poeira pelas lajes do piso. Ele observava aquele arrastar e ouvia apenas a pulsação interna da própria cabeça, com o cacarejar de uma galinha ao longe que chocava no pátio. De tempos em tempos, Emma refrescava as bochechas, aplicando-lhes a palma das mãos, que depois se esfriava sobre a bola de ferro dos suportes de lenha. Queixava-se de sentir tonturas desde o começo da estação. Perguntou se os banhos de mar lhe poderiam ser úteis. Pôs-se a falar do convento e Charles do colégio, as frases vindo com naturalidade. Subiram até o quarto. Ela mostrou seus antigos cadernos de música, os livrinhos que havia recebido como prêmio e as coroas de folhas de carvalho abandonadas no fundo do armário. Falou-lhe ainda da mãe, do cemitério, e mostrou-lhe no jardim o canteiro onde colhia flores, a cada primeira sexta-feira do mês para levar ao túmulo. Porém, o jardineiro que haviam contratado não entendia nada. Estavam muito mal servidos. Ela bem que gostaria, ao menos durante o inverno, de morar na cidade, embora a longa duração dos belos dias talvez tornasse o campo ainda mais monótono durante o verão. E, de acordo com o que dizia, sua voz soava clara, aguda, ou cobria-se repentinamente de langor, carregando modulações que quase terminavam em murmúrios quando falava sozinha. Ora alegre, arregalando os olhos ingênuos, ora com as pálpebras semicerradas, o olhar afundado em tédio, o pensamento errante. À noite, voltando para casa, Charles retomou uma a uma as frases que ela havia dito, tratando de relembrá-las, de completar os sentidos a fim de preencher a porção de existência que ela tivera nos tempos em que ele ainda não a conhecia. Contudo, em pensamento, nunca a viu de forma diferente daquela primeira vez, ou daquela que acabara de ver havia pouco. E se perguntava sobre seu destino, se ela se casaria e com quem? Pena. O velho Rouault era bem rico e ela tão bela. No entanto, o rosto de Emma sempre lhe surgia na mente, e algo monótono como o zunido de um peão girando ressoava em seus ouvidos. Se você se casasse, no entanto... Se você se casasse... Não dormiu durante a noite. Tinha a garganta fechada, sentia sede. Levantou-se para beber água e abriu a janela. O céu estava coberto de estrelas. Uma brisa quente soprava e, ao longe, cachorros latiam. Voltou o olhar na direção de Berthaud. Avaliando que, no final das contas, não estaria arriscando nada, Charles prometeu a si mesmo que faria a proposta assim que a ocasião se apresentasse. Mas, a cada vez, o medo de não encontrar as palavras adequadas lhe grudava aos lábios. O velho Rouault não ficaria aborrecido se o livrassem da filha, que não lhe servia de nada na casa. Desculpava-a interiormente, julgando que ela tinha o espírito muito voltado para a cultura, ocupação amaldiçoada pelos céus, já que nela nunca se tinha visto um milionário. Longe de ter feito fortuna, o prejuízo do velhote piorava a cada ano, pois se era bem-sucedido nas feiras, onde se alegrava com as artimanhas das vendas, em contrapartida, o cultivo propriamente dito, com a administração interna da fazenda, convinha-lhe menos do que a qualquer pessoa. Não tirava as mãos dos bolsos com facilidade, mas não poupava despesas em tudo que dissesse respeito à sua vida, desejando estar bem nutrido, bem aquecido, bem descansado. Gostava de boa cidra, do pernil de cordeiro mal passado, do café com aguardente muito bem batido. Fazia suas refeições na cozinha, sozinho, diante do fogo, sobre uma mesinha que já lhe traziam servida como no teatro. Quando percebeu, portanto, que Charles corava quando perto de sua filha, o que significava que um daqueles dias ela seria pedida em casamento, ruminou tudo com antecedência. Achava-o um pouco magricela e não era bem o genro que havia desejado.
Mas diziam que era de boa conduta, econômico, muito bem instruído e que, sem dúvida, não discutiria muito a respeito do dote. Ora, como o velho Rouault seria forçado a vender 22 alqueires de sua propriedade, uma vez que devia muito ao pedreiro e ao celeiro, e que o eixo da prensa precisava de reparo? Se fizer o pedido, disse a si mesmo, consentirei. Na época da festa de São Miguel, Charles viera passar 3 dias em Bertaux. O último dia havia decorrido como os anteriores, recuando a cada 15 minutos. O velho Rouault o acompanhou na saída. Caminhavam por uma estradinha cercada, logo se despediram. Era o momento. Charles resolveu esperar até que chegassem à quina da cerca viva e, finalmente, quando a ultrapassaram... Monsieur Rouault, murmurou. Gostaria de lhe dizer algo. Pararam. Charles calou-se. Vamos lá. Conte-me sua história. Ainda não sei de tudo? Disse Monsieur Rouault com um riso suave. Monsieur Rouault, balbuciou Charles. Eu não pediria coisa melhor, continuou o fazendeiro. Embora pequena, sem dúvida pense como eu, ainda assim é preciso pedir a opinião dela. Vá embora, portanto, e eu voltarei para casa. Se a resposta for sim, veja bem, o senhor não precisará retornar hoje por causa do falatório, e além do mais isso a afetaria muito. Mas para que não fique angustiado, deixarei as persianas da janela bem recolhidas. Se o senhor se inclinar sobre a cerca viva, poderá ver pelos fundos. E se afastou. Charles amarrou o cavalo a uma árvore, correu pelo atalho e esperou. Meia hora se passou e ele contou mais 19 minutos no relógio. De repente, fez-se um barulho no muro. As persianas estavam puxadas, ainda se ouviam os estalos. No dia seguinte, às 9 horas, ele já estava na fazenda. Emma ruborizou ao vê-lo entrar, esforçando-se para sorrir um pouco por compostura. Monsieur Rouault abraçou o futuro genro. Adiaram os acordos de interesse. Aliás, tinham bastante tempo pela frente, já que o casamento não poderia acontecer de modo decente antes do fim do luto de Charles, isto é, perto da primavera do ano seguinte. O inverno se passou nessa espera. Mademoiselle Rouault ocupou-se do enxoval. Uma parte foi encomendada em Rouen e ela confeccionou suas camisolas e toucas de dormir de acordo com moldes de moda que pegou emprestado. Durante as visitas de Charles à fazenda, falavam dos preparativos para as bodas. Perguntavam-se em que cômodo se daria o almoço, imaginavam a quantidade de pratos necessários e quais seriam as entradas. Emma, pelo contrário, tinha o desejo de se casar à meia-noite à luz de tochas, mas Monsieur Rouault não entendeu em nada aquela ideia. Houve então um casamento, ao qual foram 43 pessoas, que lá permaneceram 16 horas à mesa e que recomeçou na manhã seguinte, continuando por mais alguns dias. Voltei para os nossos comentários pós-leitura. E aqui nós tivemos apenas 3 capítulos. Geralmente eu não faço esses comentários nos primeiros capítulos do livro, de nenhum livro que eu trago aqui para vocês, porque não dá para falar muita coisa com os primeiros capítulos, uma vez que a construção dos personagens ainda é muito crua. Não dá para a gente ter muita noção do caráter de cada um deles aqui com esses primeiros capítulos. Então, embora nesse aqui você consiga já ter uma noção do Charles, por exemplo, e da menina Emma, não dá pra gente se aprofundar muito, não dá pra eu chegar aqui e já falar muita coisa sem entregar spoilers. E pra quem não leu, eu acho que não seria interessante. Uma coisa que eu acho muito preciosa num livro, eu acho que é muito necessária para uma boa experiência de leitura, é essa descoberta do personagem, você ir formando o caráter do personagem à medida que o livro vai avançando e descobrindo paulatinamente esses elementos que compõem o caráter de cada um.
E se eu começar a entrar muito no assunto, eu vou entregar muita coisa que seria interessante ir descobrindo no decorrer da narrativa. E para dar força para o meu argumento, eu gostaria de lembrar aqui para vocês um livro que a gente está concluindo agora, Pequena Dorrit, que nós temos personagens ali que, como por exemplo o Mr. Murdle, o próprio Sr. Dorrit, que eram personagens que no início do livro nós tínhamos um pensamento, nós tínhamos uma opinião sobre eles, e à medida que o livro foi avançando, essa opinião foi se modificando. Então nós vamos ter muito essa experiência aqui, com esses personagens de Madame Bovary. Nós vamos viver muito essa experiência de formar um pensamento, formar uma opinião sobre eles e conforme o livro vai avançando, essa opinião vai se modificando. Então eu não quero atropelar esse processo porque eu acho muito necessário para uma boa experiência de leitura. Agora indo para uma parte mais técnica, esse livro, o contexto em que a narrativa se passa é na França. Por assim ser, eu acho, pela minha forma de ver as coisas, os personagens recebem nomes cuja pronúncia ela é influenciada pelos costumes do lugar onde os personagens nasceram. Então temos uma Emma e um Charles que nasceram na França e, por conseguinte, aqui a pronúncia do nome deles e de outros personagens que vão surgir não seria aqui Emma, que é uma pronúncia mais lá da Inglaterra, mais americanizada. Então não seria Emma ou Charles ou Charles, como vocês estão mais habituados a ouvir da literatura inglesa. Aqui, vocês já devem ter notado essa diferença. Eu estou lendo Emma como Emma. E Charles, ou Charles, não está sendo lido dessa forma. Está sendo lido algo como mais Charles. Charles. Algo mais, porque... E quem fala francês talvez me critique, talvez diga que nem seja essa a pronúncia. Eu peço clemência, por favor. Vocês estão ouvindo a narração de alguém que não é francesa, não fala o idioma, não tem experiência com o idioma. Recentemente eu comecei uma introdução sobre a língua, sobre o idioma, mas não é nada aprofundado ainda que me garanta nenhum tipo de fluência sobre ele, e foi justamente para me ajudar com as leituras dos livros, mas não tenho nenhum tipo de fluência ainda, então a gente está tentando aqui, tá? Não tem nada muito profissional, não. É muito na tentativa mesmo, matando no peito e fazendo o que pode. Então, só para explicar para vocês vão estranhar um pouco, mas é muito isso. Aqui eu não acho que seria justo tratarmos esses personagens como se eles fossem ingleses, porque eles não são ingleses, tá? O cenário aqui muda. Ele se passa na França. Posto isso, eu queria trazer para vocês um pouquinho sobre o que é a Madame Bovary, o que é esse livro Madame Bovary, quando ele surgiu e algumas consequências que esse livro trouxe, o impacto desse livro, na verdade, para todo um contexto social da época em que ele foi lançado. Então, Emma Bovary é a personagem principal desse livro, na verdade a quem ele se refere, a Madame Bovary, vai ser a Emma, eu falei Emma, né? É a Emma Bovary, e foi um livro, ele foi lançado em 1856, século XIX aí, e um período em que ainda imperava a literatura romântica para mulheres, sobre um viés assim muito puritano, muito idealizado, um amor romântico muito, como eu posso explicar para vocês, muito ainda pautado no conto de fadas, aquele amor perfeito, encontrava-se a felicidade e então foram felizes para sempre. A mulher encontrava no casamento a satisfação para todos os seus desejos de
felicidade, de plenitude, de satisfação. Era o paraíso na terra. Era a maior ambição da mulher, o casamento, porque era onde ela iria se satisfazer plenamente. No casamento, no marido, na família, nos filhos, havia todo esse movimento que já era muito antigo, onde o máximo que a mulher poderia aspirar era o casamento, era ali que ela ia encontrar tudo o que ela precisasse. Então as moças cresciam com esse ideal em mente e buscavam no casamento um romantismo, um príncipe encantado nos maridos. Existia toda aquela que tinha um viés romântico, mas muito puritano, muito mais conservador. E por assim dizer, eu não teria nem como não entrar na questão do feminismo, né? Tinha um viés muito mais repressor de manter a mulher numa conjuntura, numa repressão, num sistema em que ela não pudesse sair muito daquele padrão de comportamento que era esperado dela. Era uma forma de repressão, de mantê-la sob rédeas, e ela não poderia fugir muito daquilo. Então, existia todo esse movimento social que mantinha a mulher dentro de uma redoma para que ela tivesse um comportamento dentro daquilo que era esperado. Quando o Gustave Flaubert, o autor de Madame Bovary, lançou esse livro, ele veio com uma proposta que rompia completamente com essa literatura romantizada, com esse ideal romântico do papel da mulher, dentro não só do casamento, mas da sociedade. Todo o panorama feminino, todo o aspecto, todo o desejo, todas as aspirações femininas que a mulher poderia ter, foi rompido com esse livro do Gustave Flaubert. E ele chegou a ser levado a julgamento por isso, eu gostaria de dizer isso para vocês. Ele foi absolvido pela Sexta Corte Correcional do Tribunal do Sena, mas os puritanos não o perdoaram. Ele foi acusado de muitas coisas, porque eu também não quero trazer spoilers, mas vocês vão encontrar aqui em Madame Bovary muitos temas sensíveis que nós vamos conversar seriamente, a gente vai trazer tema após tema, vamos debater aqui. Mas aqui nós vamos ter adultério, nós vamos ter consumismo, nós teremos muita coisa para conversar. O pano de fundo desse livro é muito extenso e muito complexo, e tudo isso foi posto numa época em que não havia abertura para esse tipo de discussão, muito menos sendo colocado como uma mulher. Uma mulher que não se conforma com o seu papel, que deseja mais, que quer mais, que busca mais, que não se conforma, que olha para a sociedade e diz: vocês me prometeram uma felicidade que eu não estou recebendo. Vocês me disseram que eu seria plena dentro de um casamento, que eu receberia tudo, que eu seria feliz, e eu não estou feliz. Eu não consigo ter isso e eu quero mais, eu quero muito mais. Então, tudo isso rompia com séculos e séculos de repressão, com séculos e séculos de um sistema que funcionava, que dava certo, que mantinha as mulheres num regramento que era essencial para manter a estrutura social funcionando. Então, aquilo era uma afronta sem tamanho. E para ser absolvido, ele precisou chegar ao tribunal e dizer: Emma Bovary, c'est moi. Emma Bovary sou eu. Sou eu, isso é uma metáfora, essa mulher não é uma mulher, sou eu ali, é este corpo político dizendo que tem necessidades, que precisa de mais. Não é a figura da mulher, é a metáfora da necessidade. Ele precisou dar essa evasiva ali para sair, para tentar se livrar de uma possível condenação. Mas aqui também existia um marco histórico, porque criou-se aqui, a partir dessa ousadia do Gustave, surgiu o bovarismo, que eu não quero falar agora, não quero abordar isso agora, porque nós teremos oportunidade de falar mais à frente. Já tem um capítulo específico aqui em que nós vamos abrir essa pauta, mas que vocês já fiquem sabendo que, se vocês quiserem, se for da vontade de vocês, continuar com esses comentários pós-leitura, teremos muito assunto, muita coisa bacana para trazer.
Uma leitora comentou aqui que conseguia descobrir algumas coisas, descobrir muitas coisas nesses pós-leitura, não é? E eu acho tão interessante, eu acho isso tão bacana e gostaria de continuar fazendo isso, sendo essa pessoa que traz informações novas para vocês. Se vocês gostarem, quiserem, eu gostaria de continuar trazendo essas informações. Eu faço pesquisas, eu ouço outros vídeos, eu consulto outras fontes. Eu tenho muito prazer em fazer isso, gostaria de continuar fazendo. Então, se vocês quiserem, Madame Bovary é um livro que eu gostaria muito de explorar contexto histórico com vocês. E então ele tem todo esse pano de fundo. O Gustave Flaubert foi sim um pioneiro nessa área. Nós temos aqui o bovarismo, que é um movimento muito interessante também de se ter conhecimento. Vamos ter toda essa história, todo esse contexto do protagonismo feminino nesse livro. A Emma, ela vai sim desenvolver um papel crucial aqui, ela vai nos trazer muitas reflexões. Vai ter momentos em que você vai olhar e vai dizer, por mais metafórico que isso seja, eu me vejo nessa mulher, eu me vejo nessa reivindicação, eu me vejo nesse protesto, isso aqui sou eu, isso aqui, sabe? Então, é um livro muito profundo, que vale muito a pena não só ler, mas refletir também. É um livro que vale a pena você terminar um capítulo, parar e dizer, olha, isso aqui me pega, isso aqui me comove, isso aqui mexe comigo, sabe? Então, eu espero de coração que a gente consiga seguir essa leitura até o fim, que a gente consiga refletir nela e que bons frutos para a minha vida e para a sua possam advir de Madame Bovary. É um livro de 1856, nós estamos em 2024, mas ainda assim é um livro que nos faz parar e refletir muitas vezes sobre muitos aspectos e nos deixa, não só esse, mas tantos outros que nós estamos acompanhando aqui no canal. Poucos livros aqui do canal são contemporâneos, a maioria já tem séculos aí nas costas, e é aí que a gente vê que no mundo a história, aquilo que passou, pode significar muito mais do que a gente supõe, né? Passou, mas ainda tem significado, ainda tem relevância e ainda nos ensina. O mais importante, não é porque está no passado que foi. Ainda nos ensina, ainda está nos ensinando, ainda está nos trazendo conhecimento, ainda está nos mostrando como a vida precisa ser vivida, ainda está nos dizendo como fazer e como não fazer. E é isso, meus amigos. Se vocês estão gostando desse conteúdo, por favor, dá um joinha aqui no canal, curte aqui, comenta, fala para mim que você está gostando. Esses comentários, eles são importantes sim, porque o YouTube registra, não por questões de monetização, porque o canal não é monetizado. O YouTube não monetiza esse tipo de conteúdo, mas ajuda a tornar o canal mais evidente. Ele coloca ele em evidência, ele aparece para mais pessoas nas pesquisas. Quando alguém pesquisa um título parecido com esses, o nosso canal ele vai aparecendo a título de relevância, ele vai aparecendo mais em cima. E isso é interessante. Compartilha com alguém que você acha que vai tirar proveito desse conteúdo, que vai ser interessante para essa pessoa. Se você quiser fazer sua contribuição financeiramente com o canal, quiser ajudar o canal financeiramente, eu sempre deixo a chave Pix aqui na descrição dos vídeos. E isso ajuda muito o canal. Eu acho que falei no último vídeo da Pequena Dorrit e vou falar nesse. Eu estou numa campanha aqui não uma campanha aberta aqui no YouTube, mas numa campanha muito íntima minha mesmo, de economizar para tentar comprar um microfone novo, um microfone com pedestal, porque eu sou muito de gesticular, eu leio gesticulando muito e eu fico muito curvada, então eu preciso ter as mãos livres, eu preciso ter mais qualidade para gravar esses áudios para vocês, porque eu tenho tido muita dor na coluna. Então, se você puder ajudar com qualquer valor, eu não especifico o valor, acho que tem que ser confortável para vocês, tem que ser confortável para todo mundo.
mas vai ajudar bastante, pode ter certeza. E é isso. Se vocês estão me ouvindo pelo Spotify, eu sempre deixo uma enquete perguntando o que você está achando do episódio. Se você puder responder essa enquete, me dizendo o que está achando ou fazendo alguma sugestão, também ajuda muito, tá bom? Na promoção do conteúdo. Muito obrigada se você me ouviu até aqui e até os próximos vídeos. Um beijão!